Graça e paz, novamente, né? O rosto de Cristo, rapaz, nem parece, olhando para vocês, que você já tem 70 anos. Esse faz tempo que eu tinha ouvido, mas os antigos são os melhores, né? Gente, agora de uma forma mais educada, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Vitor, né? Sou postulante da Diocese de Vitória de Santo Antão, frequento a paróquia do Oleiro, lá de Caruaru, né? Hoje estou com o pastor Júnior e é um prazer estar aqui com vocês. Eu já conheço algumas pessoas aqui, né, de outros eventos, e é a primeira vez que eu venho para poder estar trazendo uma palavra. Então é muito bom estar conhecendo vocês, né? Que Deus possa abençoar vocês e possa falar conosco nessa manhã. De antemão eu quero dizer que essa cruz aqui que eu estou usando foi um presente do reverendo Paulo André, que consequentemente foi um presente de pastor Túlio que deu a ele. Então, se hoje a pregação estiver fraca, é porque eles não passaram a unção para mim direito, viu? Porque depois os dois viraram pastor. Vamos nesse instante orar ao Senhor. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estar em tua casa. Nós te agradecemos porque tu és bom e porque tuas misericórdias duram para sempre. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nesse momento a falar conosco, a falar aos corações, que o Senhor possa nos encher da tua palavra, que o Senhor possa ferir o nosso coração com a tua palavra, para que assim nós possamos te amar, Senhor. Nos ajuda a ser mais parecidos contigo, e que apesar de mim, homem pecador e com tantos defeitos, que ainda assim o Senhor venha fazer bem-aventurado a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da sua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Gente, eu também quero dizer que eu não pude trazer minha esposa e meu filho, porque eles estão viajando, mas nós vamos ter outras oportunidades e eu quero trazer eles para conhecer essa igreja linda do Senhor. Amém? Vamos fazer a releitura do texto, que diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Nós aqui, né, brasileiros, somos conhecidos mundialmente fora como o país do futebol, e temos um certo orgulho disso, né? Somos a única seleção do mundo pentacampeã, e há 10 anos atrás estava acontecendo a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? E acho que todo mundo lembra da tragédia que foi para a gente. A gente aqui dentro de casa perdemos de 7-1 para a Alemanha, o maior vexame da história das Copas do Mundo. E a gente por vezes deve se perguntar, né, como é que isso vai acontecer logo com o Brasil. O Brasil é o país do futebol, é o país onde o futebol impera. Nós nascemos com esse dom, nós somos os melhores nisso. E um ano antes da Copa do Mundo, né, o Brasil jogou contra a Espanha, que era a atual campeã, tinha vencido em 2010 e venceu aquele jogo, e venceu com maestria, 3-0. Mas dentro de um ano, a seleção brasileira ela se desordenou todinha, né? A gente teve aí vários jogadores que se prejudicaram. Neymar foi atropelado ali por uma carreta colombiana, não pôde jogar, e nós passamos o maior vexame. Mas o que é que mudou de um ano? O que é que mudou dentro da história, né? Fica uma lição muito importante, que é as glórias, e é isso que a gente vai tratar biblicamente e espiritualmente falando agora. As glórias do passado, as conquistas do passado não servem para o presente.
Cada novo desafio requer uma nova preparação, requer uma nova busca, né? Não é porque vencemos em 58, em 70, não é porque tivemos Pelé, que vamos sempre vencer. Mas o que é que a gente aprende com isso da vida espiritual, né? Pastor Túlio convidou um cara para ficar falando de futebol aqui. O que é que a gente pode aplicar, o que é que a gente aprende da vida espiritual? Uma lição já muito clara para a gente entender já nessa manhã. Não é porque um dia vencemos espiritualmente uma batalha, que significa que devemos nos acomodar e que já vamos vencer todas, né? Porque um dia vencemos alguma. A preparação, o foco, ele tem que ser diário. E é por isso que quando a palavra fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, ela traz um alerta muito grande para que venhamos a entender sobre o que essa passagem bíblica quer tratar. Nós vamos hoje falar de um dos apóstolos, né, chamado Pedro. Eu costumo dizer que Pedro, né, até o dia que o Senhor perguntou se ele o amava, Pedro era o herói que nunca foi. Por que Pedro era o herói que nunca foi? Porque Pedro tinha uma imagem de si, Pedro tinha um pensamento sobre si, Pedro acreditava, e acreditava genuinamente. Entenda que Pedro não era Judas. Judas era alguém que fazia as coisas já com o pensamento de ir fazer o errado. Quando Judas esteve ali com Jesus na última ceia, ele já sabia que a sua vontade, ele já estava todo planejado para trair. Mas há uma diferença entre Judas e Pedro. Pedro não é assim. Pedro, quando disse: olha, Senhor, se for preciso, eu vou contigo até a morte. Pedro não estava mentindo, ele não estava ali, né, dizendo assim: eu vou dizer isso a ele, mas só para enganar ele aqui, porque eu não vou não. Não, Pedro acreditava que ele seria capaz de fazer isso. Ele achava que ele era verdadeiramente um herói. E é por isso que quando Jesus vai ser preso, né, Pedro puxa ali a espada. E Pedro, ele realmente tinha uma visão deturpada sobre si. Pedro ainda não tinha tido a experiência do Senhor sondar o seu coração e dizer quem Pedro era, porque ninguém pode dizer quem somos a não ser o Senhor. Nem nossos melhores amigos, nem a nossa família, nem nós mesmos somos capazes de dizer quem somos. Somente o Senhor é capaz de atravessar, olhar no fundo da nossa alma, olhar os detalhes do nosso coração e nos bradar em uma só voz aquilo que somos. Mas Pedro, ele tinha esse pensamento, ele acreditava e ele dizia: Senhor, eu vou contigo. E Pedro, né, ali recebe uma revelação do próprio Deus, naquele momento que o Senhor está perguntando aos discípulos: olha, quem o povo diz que eu sou? E os discípulos vão dizendo, uns dizem que o Senhor é Moisés, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Eles dizem: e vocês? E Jesus pergunta a eles: e para vocês quem eu sou? E veja que declaração tão profunda, tão cheia de espiritualidade, tão teologicamente correta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem uma revelação que ninguém teve, uma revelação que nenhum outro apóstolo tinha tido. Foi o próprio Deus que falou e revelou a Pedro diretamente. O próprio Deus Pai revelou a ele, e Jesus fala isso nos versículos subsequentes. Ele diz: olha, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou. E veja, se a gente vê alguém tendo uma revelação do próprio Pai, né, se Jesus, o Cristo, elogia alguém na nossa frente, qual é a nossa primeira inclinação? A dizer: essa pessoa é uma pessoa muito espiritual, esse é verdadeiramente um homem de Deus. É assim ou não é? Se Jesus elogiasse alguém, você não ficaria dizendo: rapaz, esse aí é crente mesmo, porque foi o próprio Cristo quem o elogiou. É assim ou não? Quando a gente vê uma pessoa
muito espiritual, quando a gente vê uma pessoa sendo muito elogiada pelos pastores, pelo clero, uma pessoa que se dedica muito, a gente diz, rapaz, esse é verdadeiramente um homem de Deus. E não que não seja, né? Mas por muitas vezes nós temos uma imagem deturpada que nos faz fracassar. E esse é o problema da nossa igreja. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, nós cantamos louvores e dizemos, Senhor, se preciso for, contigo eu morrerei, por ti eu morrerei. Mas nós experimentamos isso durante um tempo e logo depois deixamos com que isso esfrie no nosso coração. E temos a crença e a ideia errônea de que a vitória do passado nos garantirá uma vitória eterna. E não é assim. Quando vencemos a tentação em um dia, de nada é nos deixado garantia de que venceremos no outro, a não ser que nos apeguemos confiantemente em Jesus Cristo. Foi assim com Davi, por exemplo. Davi venceu quantas e quantas batalhas, quantas e quantas tentações, até que um dia, talvez, eu não sei, achou que já tinha conseguido, já tinha alcançado, e se descuidou, e ao se descuidar, caiu drasticamente, errou de maneira grotesca, naquilo que talvez muitos de nós nem cairíamos. O homem segundo o coração de Deus, e que escreveu os mais belos salmos de amor ao Senhor, falhou e caiu, porque estar com o Senhor no dia de ontem, de nada nos garante que estaremos com Ele no dia de hoje, se esquecermos das promessas e de quem Ele é. Se não buscarmos todos os dias, de nada adianta aquilo que fizemos no passado. Dom Fred, o nosso bispo diocesano, ele fala uma frase muito importante que sempre que eu escuto, mexe muito comigo, porque ele diz assim, importa muito como termina. Porque na verdade o começo é sempre belo. Todo mundo quando conhece a Cristo, todo mundo quando está ali nos seus primeiros anos, né, com Cristo, é tudo muito belo. É maravilhoso conhecer Jesus no início. Quem é que não ama Cristo quando conhece Ele? Geralmente a gente está todo quebrado e a gente se vê restaurado pelo Espírito Santo. E a gente ama e busca e vem para a igreja e diz, pastor Túlio, se o senhor quiser eu pinto sozinho, não precisa de ninguém não, deixa aí que eu pinto a igreja todinha, eu lavo, eu passo, se tiver que pregar e estar na salinha eu dou um jeito. Mas o tempo passa e aquele heroísmo que a gente tem vai começando a diminuir e a gente começa a dizer assim, também só tem eu, se eu não fizer ninguém faz, eu mesmo não vou fazer não, já estou cheio de coisa, eu tenho minhas coisas, meu trabalho, a vida está muito corrida, não dá não. Antigamente eu também era mais jovem, né? Hoje eu já trabalho, tenho família, como é que eu vou estar na igreja, dando conta de coisa de igreja? O pessoal tem que amadurecer, eles que façam. E a gente começa a acreditar que aquilo que fizemos no passado durará para sempre e que uma boa obra, que a gente ainda tem muito esse entendimento, né? De que a boa obra vai nos salvar. E a gente começa a vir para a igreja sem Cristo, a comungar sem Cristo, a cantar louvores para Cristo, sem Cristo no nosso coração. A gente começa a ser como Pedro, que ama Jesus como um bom e velho amigo, mas o esquece de amá-lo como o Senhor das nossas vidas. A gente teve, e vocês aqui, né, como muito sacramental e como muito, né, dessa corrente que o pastor Túlio é ali, de toda essa teologia, fizeram um post agora há pouco no Instagram de vocês, sobre os três, né, as três coisas que Cristo é, rei, sacerdote e servo, não foi isso? Saiu lá no Instagram de vocês, o pessoal da mídia deve estar aí, pode corroborar. Se você não viu, entra aí no Instagram da Paróquia Monte Sinai que você vai ver.
E por muitas vezes nós amamos Cristo só como Pedro amou, como um velho amigo. Amamos Cristo como um servo. Olha, Senhor, eu te amo e eu preciso tanto que o Senhor me ajude. A gente ama a parte que Cristo veio como servo. Amamos até a parte que Ele veio por muitas vezes como sacerdote. Senhor, eu preciso de um conselho. Senhor, eu preciso de um direcionamento. Mas por muitas vezes esquecemos de o amá-lo como Ele verdadeiramente é, Rei sobre tudo, sobre todos, desde os séculos e pelos séculos. Glória a Jesus Cristo por toda a eternidade. Você sabe, é por isso que a Bíblia ela é recheada e finalizada de diversos capítulos dessa forma. Paulo enfatiza muito isso. Sempre que termina de falar sobre algo, Paulo diz: glória a Deus pelos séculos dos séculos, glória a Cristo pelos séculos dos séculos, para que a gente se lembre que essa glória pertence a Ele, porque a gente é muito propício a estar de pé em um dia e cair no outro. Nós verdadeiramente acreditamos que aquilo que um dia nos disseram que nós éramos, é o que somos e é o que seremos por toda a vida. Mas isso não é uma verdade. A corrida cristã é uma vida cheia de obstáculos e desafios. A vida cristã, ela nos mói de tal forma que nós ficamos e nos encontramos por muitas vezes sem saída. Por muitas vezes temos um nó preso na garganta que não dá para ser compreendido, nem mesmo pela família. Cristo, Ele nos esmaga de uma forma, Ele nos molda de uma forma, que por muitas vezes nos encontramos perdidos, sem saber o motivo dos sofrimentos. Queremos fazer as perguntas que Jó fez, queremos nos questionar o porquê de muitas coisas. A vida cristã não é uma corrida reta, onde Cristo está no final, mas um caminho cheio de curvas e obstáculos, tentando nos desviar o tempo todo do foco. E por muitas vezes nós não temos o cuidado quando estamos de pé. E porque não temos esse cuidado, caímos e desfalecemos. Eu sou filho de crente e passei a minha vida toda na igreja. E eu estou cansado de ver pessoas que amavam o Senhor, que serviam ao Senhor, que amavam estar na casa do Senhor, e que, com o passar do tempo, abandonaram o Senhor. Deixaram o Senhor porque se descuidaram, acharam que para elas era impossível disso acontecer. Então, se você acha que ama muito o Senhor, a ponto de nunca abandonar Ele, cuidado. Talvez tenha um pouquinho do antigo Pedro dentro de você. A nossa confiança tem que estar nas promessas de Cristo, e naquilo que Cristo é, e não nos sentimentos que temos acerca de Cristo. Porque nós não somos, de nenhuma maneira, aquilo que nós achamos ser. Olha, eu não confio nos olhos das pessoas sobre mim. Sabe, se quando eu terminar isso aqui, algum de vocês chegar e disser assim: irmão, a palavra foi tão boa, olha, o senhor é verdadeiramente um homem de Deus, o senhor é alguém espiritual. Me desculpe, meu irmão, com muito carinho e sem querer lhe ofender, eu não confio nas suas palavras. Mas também, se você chegar para mim e disser: irmão, olha, a gente é acostumado com o pastor Túlio, me perdoe, mas hoje foi fraco de verdade, eu estava esperando mais, o senhor talvez precise buscar mais o senhor, porque eu acho que o senhor não está tão ligado. Sem querer lhe ofender, meu irmão, eu não acredito e não confio em você. Eu não acredito e não confio no que eu penso sobre mim, porque só Cristo é capaz de olhar o meu coração e, desnudando a minha alma, olhar nos meus olhos e dizer verdadeiramente aquilo que eu sou. E é por isso que Santo Agostinho dizia: feriste o meu coração com tua palavra, porque a palavra ela é para isso. Quando estamos diante de Cristo, nós ficamos nus, nós ficamos sem reservas, sem ter nada a esconder. O Senhor nos mostra e nos desnuda por completo, e ali nós só temos uma opção:
aceitar aquilo que Ele nos fala. É por isso que o salmista fala: sonda-me o meu coração e vê se há em mim. Ora, por que Davi não se preocupou em ele mesmo olhar? Por que Davi não se preocupou em ele mesmo pensar e dizer: deixa eu perceber se eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, eu acho que isso aqui eu estou errando. Davi poderia ter feito, mas por que não fez? Davi sabia que só quem poderia olhar e penetrar a sua alma e dizer exatamente aquilo que era necessário era o próprio Cristo, era o próprio Deus. E é por isso que ele diz: sonda-me, sonda o meu coração e vê se há algum caminho em mim errado e corrige-me, porque nós não somos capazes de fazer esse autoexame de consciência com tanta precisão como o Senhor é. Nós, na maioria das vezes, somos como Pedro: Senhor, eu te amo, eu vou até a morte contigo, né? A gente canta aqui as músicas de meu amado Timóteo, né? Se eu perder tudo que eu ganhei aqui, me alegrarei, porque eu tenho a ti. Mas quando começa a perder, começa a se incomodar, começa a murmurar, começa a se inquietar. E eu sei que por muitas vezes você e eu não dizemos essas coisas porque estamos mentindo, ou porque queremos mentir para o Senhor. É porque acreditamos realmente que somos capazes de amá-lo de uma forma que nós não somos. É preciso olhar para dentro de si com muita humildade e dizer: Senhor, eu ainda não te amo como eu deveria, me ajuda. Sabe, eu vejo a vida de alguns grandes homens de Deus, e um deles é São José Maria de Escrivá. E depois de tantos anos de ministério, depois de tantos e tantos anos servindo ao Senhor, ele diz uma frase que mexe muito comigo. Ele diz que olha aos céus e diz: Senhor, quando é que eu vou me converter? Quando o apóstolo Paulo diz: Cristo morreu pelos pecadores, do qual eu sou o pior, o apóstolo Paulo já tinha mais de 15 anos de ministério. Eu estou falando do apóstolo Paulo. É necessário, meus irmãos, que nós olhemos para nós e perguntemos ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga o que há de errado com o meu coração, porque eu não sou capaz de enxergar isso com meus próprios olhos. Nós precisamos correr ao Senhor e com muita coragem e com muita humildade dizer: Senhor, me ensina a te amar, eu não sei. Sabe, eu olho para a minha vida e é um constante disso. Quantas e quantas vezes eu estou queimando pelo Senhor e logo após, esse sentimento já nem existe mais. Quantas e quantas vezes a gente acha que a nossa vida, né, ela agora vai ser totalmente diferente, e aí erramos nas mesmas coisas que estamos há tanto tempo tentando acertar. Pedro teve um pouco disso, e é por isso que Pedro nega o Senhor. Como pode um homem que teve a revelação do próprio Pai, como pode um homem que caminhou com Cristo, como pode um homem que disse que se preciso fosse, morreria no lugar dele, agora negá-lo? E não só uma, e não duas, mas 3 vezes. O que mudou? Será que Pedro era um falso? Não. Mais enganoso do que todas as coisas é o meu e o seu coração. Ele nos engana de tal modo que faz-nos pensar que já estamos no céu, e que já temos um corpo glorificado, e que a gente nem precisa andar mais vigilante. Olhe, a Bíblia ela nos alerta constantemente sobre isso.
Estejai vigilantes, porque não sabeis o dia nem a hora que o Senhor há de voltar. Olha, estejai sempre atento, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao vosso derredor como um leão rugindo a quem tragar. Cuidado, vós que estáis de pés, para que não caia. A vida cristã, ela é uma vida de um soldado no quartel. É o tempo todo tendo atenção. E de um soldado que está no quartel com o país em guerra. Porque é assim que nós estamos. Nós somos soldados no quartel de Cristo. E que enquanto vivemos nessa vida, estamos em guerra constante. Guerra contra a nossa carne, guerra contra o inferno, porque o diabo não é inimigo de Deus, Deus não tem inimigo, o diabo é meu e seu inimigo. E me diga você, pense comigo, se o Brasil entrasse em guerra e você passasse e visse o exército brasileiro dormindo, qual seria o seu pensamento? O que é que você ia pensar? Esses cabas tão loucos, eles não têm noção do que está acontecendo não, vai todo mundo morrer. Eles deviam estar de pé, eles deviam estar prestando atenção, eles deviam estar em posição de sentido, eles deviam estar vigilantes, se preocupando com o inimigo que tem avançado, mas eles estão dormindo. Como é que um soldado no meio da guerra está dormindo? Pois é, como é que um soldado no meio da guerra está dormindo? Eu também não sei, porque por vezes eu também sou esse soldado. É por isso que devemos ter muita humildade e olhar sempre para os outros com um olhar de pai e para nós mesmos com um olhar de juiz. Porque aquele que muito acha de si já perdeu o verdadeiro e real significado daquilo que ele é. Só Cristo é capaz de nos dizer quem somos. Só Cristo é capaz de revelar os nossos pecados, os nossos pensamentos, sabe? A minha esposa, ela fala muita coisa sobre mim, e ela tem muito razão na maioria das vezes, mas eu não posso confiar nos olhos da minha esposa sobre mim. Eu não posso confiar 100% naquilo que ela diz sobre mim, porque só Cristo é capaz de olhar, porque os olhos de Cristo são os únicos capazes de irem a lugar que os olhos da minha esposa não conseguem ir. Os olhos de Cristo são os únicos capazes de encontrar em lugares aqui dentro, escondidos, abafados, em silêncio, que nem minha mãe, da qual me amamentou e conviveu comigo a vida toda, é capaz de perceber. Coisas que por vezes nem eu sabia que existia. É por isso que devemos e precisamos estar aos pés de Cristo rendidos, gritando, implorando como criança, dizendo: Senhor, perdoa-me e me ajuda, eu dependo de Ti. Então, quando você estiver muito bem espiritualmente, e você estiver muito feliz, é hora de correr até os pés de Jesus e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda, eu não quero cair, eu não posso cair, eu quero Te servir, eu quero Te honrar, mas eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não vou conseguir fazer isso, enquanto eu viver aqui, eu sei que não dá para acertar sempre. Me ajuda, me faz ansiar a Tua volta. Sabe, eu vinha na viagem para cá e começou a tocar um louvor no meu fone, né, que é o Exílio, um louvor muito antigo da harpa cristã, e ele diz assim, né: eu tenho de Jesus saudades, quando é que será que eu vou? E eu vinha fazendo essas perguntas, eu dizia: Senhor, quando? Eu amo muito a minha família, mas eu quero Te amar mais. Quando é que eu vou?
eu quero estar contigo. Seja pela tua volta, seja pela minha morte, eu tenho saudade de casa. Sabe, eu procuro e encontro no mundo muitas teorias, muitas coisas. Eu gosto muito de ler, de estudar. Eu sou, um amante da teologia e da filosofia. Mas ao perceber e analisar o mundo, eu sempre chego à mesma conclusão. Aqui tem até muita coisa boa, mas não é minha casa. Às vezes eu me iludo com algumas coisas e logo quando eu as possuo, elas perdem o significado, o valor, e eu percebo logo, aqui não é minha casa. Eu lembro de Salomão, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, dizendo: porque Deus colocou no coração do homem o desejo e o anseio pela eternidade. E eu logo percebo que nada vai me satisfazer. E tem uma frase, eu não lembro agora se é de C.S. Lewis, que diz: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Mas nós estamos correndo atrás dessas coisas, nós estamos correndo atrás do vento, e com a prerrogativa de que tudo isso é bom, que estamos fazendo tudo isso pelo Senhor. E é por isso que a gente precisa parar e com muita coragem e muita humildade dizer: Senhor, mostra-me quem eu sou, porque eu ainda não me conheço. Eu não quero ser como Pedro, Senhor, que um dia recebeu a revelação tua e no mesmo instante, não precisou ser nem no outro dia, já se deixou ser influenciado pelo demônio. Sabe, a gente tem brincado com essas coisas, a gente tem esquecido da realidade do reino, da realidade do mundo espiritual, a gente tem esquecido da nossa vida espiritual, a gente tem feito, como bem diz John Piper, de Jesus uma coisa de domingo, sabe, é domingo, eu vou lá para a igreja, vai ter a palavra, a Eucaristia, vai ser legal, e eu vou no domingo pela manhã, porque à noite eu descanso, ou eu vou no domingo à noite, porque de manhã eu já descanso. E a gente tem feito de Jesus uma coisa do final de semana, e a gente está achando que está tudo bem, enquanto a nossa vida caminha para um lugar tortuoso e complicado. Enquanto a gente acha que está de pé, enquanto a gente acha que ama Jesus, porque a gente ama Jesus como um irmão, como um verdadeiro amigo. E aí, meu irmão, muito obrigado, que bom conversar com você, agora eu estou indo para casa, vá para a sua, amanhã a gente conversa de novo. A gente tem feito de Jesus e amado Jesus como um amigo. Sabe, eu estou aqui com meu amigo debatendo e tem umas coisas que ele concorda e eu discordo, mas está tudo bem, a opinião de Jesus é de Jesus, ele é um grande amigo que eu tenho, a minha é a minha, mas a gente se dá bem, a gente se ama. Não. O que é que o apóstolo fala quando ele fala sobre o seu corpo? Ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora vivo pelo Filho do Homem que se entregou, de modo que eu posso sofrer, porque é Cristo quem vive. Sabe, Paulo teve um entendimento tão correto que ele diz assim: eu não posso mais tomar decisão, eu não tenho o direito de tomar decisão, eu fui crucificado com ele, eu morri, e morto não escolhe nada. Você já viu algum morto dizendo: não, aqui não, nessa tumba não, me bota na outra? Já alguém aqui já viu algum morto dizendo isso? Algum morto se levantando dizendo assim: pessoal, esse caixão aqui ficou apertado, vamos pegar. Quem está morto não tem escolha. E se nós morremos com Cristo, nós não temos mais escolha, a nossa escolha pertence a Ele. É Cristo quem nos direciona, é Cristo quem nos impulsiona, é Cristo quem nos mostra o caminho, é Ele quem nos diz quem somos, o que somos, por que somos e para onde vamos. É Cristo quem nos revela tudo isso. Não existe sobre nós poder algum mais, mas nós estamos o tempo todo como um cabo de guerra, sabe? Cristo puxa de um lado e a gente puxa do outro, Ele puxa de um lado e a gente puxa do outro.
Meus irmãos, a Bíblia nos alerta, e eu tenho visto isso, infelizmente é uma realidade, muito perto de mim, de pessoas que tinham um zelo pelo Senhor, e que hoje, quando a gente conversa, muita coisa mudou. Eu não sei aonde, eu não sei quando exatamente, talvez foi uma semana, vou passar essa semana sem buscar ao Senhor, vou tirar umas férias, preciso de descanso, já servi demais. O diabo, ele não pede muito não, viu? Ele só pede que você tire aí um dia de descanso do Senhor, já é o suficiente para ele conseguir fazer muita coisa, e nos confundir em muitas questões que tínhamos tantas certezas. O Senhor Jesus nos chama para uma vida de totalidade. Brasil, o país com o maior número de cristãos por habitante no mundo. Será? Será? Eu não acredito. Se realmente fôssemos, nosso país seria muito diferente. Nossos políticos seriam muito diferentes, porque o Evangelho, ele muda, transforma e impacta tudo que existe. Esse dualismo dessa vida de, não, aqui é a minha vida cristã, aqui no trabalho é a minha vida secular, uma coisa não tem nada a ver com a outra, na igreja é uma coisa, aqui no trabalho. Não. Não, não, não. Ou somos por inteiro, ou não somos de jeito nenhum. Se lembra das palavras de Jesus? Aquele que comigo não junta, o que é que o Senhor fala? Aquele que comigo não... Então, não é só aquele que espalha que está errado. Aquele que está inerte, para o Senhor, é a mesma coisa daquele que está espalhando. Quem com ele não junta, espalha. O Senhor nos chama para uma transformação de mente, de pensamento e de ideias. O Senhor nos chama para um entendimento correto, e eu sei que não é fácil. E eu já estou finalizando, o louvor pode se posicionar, mas não é fácil ser cristão. Não é de nenhuma maneira. Incontáveis vezes eu achei que as coisas seriam diferentes. Quantas e quantas vezes eu achei que agora eu nunca mais iria falhar em algum aspecto. Quantas vezes eu achei que agora eu ia acertar, que agora eu não ia mais cair, que agora ia dar certo, que agora eu ia ser um cristão de verdade, que ia viver. E com pouco tempo, a gente já perde um pouco disso, a gente já se esquece. A gente escreve as bênçãos do Senhor na areia da praia, ali bem pertinho, onde a onda no instante leva. Mas as nossas ideias, a gente costuma gravar ela em pedras, que é para a gente continuar se lembrando. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos ama de sobremaneira. O Senhor nos ama de uma maneira que somos incapazes de nos amar. E olhe que somos muito egocêntricos. Mas ainda assim não conseguimos nos amar mais do que o Senhor nos ama. O Senhor nos pede genuinamente que nós estejamos com Ele, porque Ele sabe o que verdadeiramente é bom para a gente. Meus irmãos, o Senhor deseja que sejamos dele por completo e em verdade. Mas para isso nós precisamos ter coragem de perguntá-lo: Senhor, quem somos? Senhor, quem verdadeiramente somos? Sonda-me, Senhor. Nós precisamos
com muita coragem no nosso coração, sabe, e com muita verdade e humildade, chegar até os pés do Senhor e dizer: sonda-me e me conhece, e vê se há em mim algum caminho errado e corrige-me. Porque nós somos muito rápidos em cair. Nós precisamos estar muito atentos. Não importa se você tem 30 anos de igreja, se você tem 20 anos de igreja, se você tem 1 ano de igreja, você precisa ter muito cuidado com a sua vida, porque o que importa é como termina. Sabe, Paulo fala sobre Demas, e a vida de Demas, ela é um exemplo e um alerta para mim e para você. Porque Paulo vai dizer em uma passagem, lá no livro de Filemão: Demas, o meu cooperador. Depois ele vai dizer, em outro livro, dizer assim: Demas, aquele que me ajuda e muito me alegra. Mas sabe como é que Demas termina a vida? Com Paulo dizendo assim: porque Demas, amando mais o mundo, abandonou-me. Como é que alguém que era cooperador do Evangelho, da causa de Cristo, como é que alguém que alegrava tanto o apóstolo, termina a vida tendo o título daquele que amou mais o mundo? Se aconteceu com Demas, pode acontecer com você. Tome cuidado da sua alma, ela é a coisa mais importante que você tem. Sabe, tem um pastor, eu não lembro agora o nome dele, que ele diz assim, ele soube agora há pouco, saiu um caso de escândalo, de pedofilia e de assédio com um pastor dos Estados Unidos, e quando foram contar, ele disse: não acredito, então me deixe orar, porque se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Eu preciso ir aos pés do Senhor, porque eu sei que um dia aquele homem amou o Senhor, e se agora ele caiu em adultério, e se agora ele saiu com outras mulheres, mesmo um dia tendo amado o Senhor, então eu preciso me cuidar, porque talvez possa acontecer comigo, eu não sei. Então me deixe orar mais um pouco, por favor. Essa é a visão que temos que ter da gente. Quando você escutar sobre a queda de alguém, não vá correndo contar a ninguém não, mas vá rápido orar e dizer: Senhor, eu soube que fulano caiu, ajuda ele, restaura ele, me usa para restaurá-lo, mas sobretudo me ajuda a não cair, porque se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. Eu preciso de ti. Que o Senhor possa nos ajudar, meus irmãos. Nós ainda vivemos em um mundo muito caótico e muito inclinados ao pecado. Que a gente possa ter coragem de pedir para que o Senhor esteja todos os dias olhando o nosso coração. E se lembre, a vitória do passado não garante nada a vitória de hoje. Demas, a vitória dele no dia que ele foi chamado de cooperador, não mudou o fato de posteriormente ele ter amado mais o mundo e ter abandonado a causa de Cristo. A derrota do passado também não impede a vitória do hoje. Lembre-se do ladrão na cruz. Lembre-se do ladrão na cruz, que no seu último momento foi salvo, porque importa muito como termina, e teve um fim muito melhor que o de Demas, que ajudou, pregou, evangelizou. Lembre-se dos 2 ladrões na cruz, de um que se salvou, mas só um, para ficar alerta, como exemplo do outro. Lembre-se do Senhor todos os dias, porque se talvez você não se lembrar dele um dia, vai chegar o ponto que você não vai lembrar dele mais em dia nenhum. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Que Deus possa te dar um entendimento da vida com Ele. É isso que eu oro pela vida de vocês, em nome de Jesus, amém.